Sim. Sabe qual foi a passagem que o diabo citou quando ele falou, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito? O Salmo 91. Quando eu era criança, a Bíblia lá em casa, quase todo católico é assim, fica aberta no Salmo 91, porque diz que é o Salmo que expulsa o diabo. Não sei quem do interior sabe disso, mesmo na capital era de Belo Horizonte. E em Qumran, nos manuscritos do Mar Morto, o Salmo 91 ficava junto com os salmos de exorcismo. Olha a ironia, o diabo cita para Jesus um salmo de exorcismo. O deserto, na cultura bíblica, é o lugar da provação. Nós, pela herança grega, especialmente de Platão, quando queremos falar do inferno, você imagina o subsolo. Lembra aqueles desenhos que tem um anjinho quente, aí abaixo o elevador vai para o inferno, vai subir vai para o céu. Mas essa não era a ideia deles. A ideia deles é que o deserto é o lugar dos demônios. Tanto é que no Antigo Testamento tem o dia do Yom Kippur, o dia da expiação, Deus mandava o sacerdote separar 2 bodes. Um bode para o Senhor, que era sacrificado, e o outro bode para Azazel. Azazel é o nome de um demônio. E o bode de Azazel era solto no deserto. Então, na Bíblia, o topo do monte é sempre a presença de Deus. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro, diz o salmista. O meu socorro vem do Senhor. Quem se assentará no santo monte do Senhor? Aquele que é digno, que é limpo, etc, etc. O monte do Senhor. O deserto e o vale são o oposto do monte. Ali é o lugar da provação, é o lugar onde o demônio habita, é o lugar onde todo mundo tem medo. Por isso que o Salmo 91 é um salmo que descreve a fortaleza no deserto. E você vai pegar Jacó passou pelo deserto. Moisés, antes de se preparar, antes de tirar o povo do Egito, Moisés passou 40 anos no deserto. Depois, o povo de Israel, para entrar na terra prometida, passou 40 anos também no deserto. Elias passou um tempo no deserto. O apóstolo Paulo, quando pregou, ele passou 3 anos e meio no deserto da Arábia se preparando. No Apocalipse, capítulo 12, o povo de Deus é representado por uma mulher com asas, que antes de entrar na Nova Jerusalém, ela passa 1260 dias no deserto. A palavra deserto em hebraico é midavar. Midavar significa literalmente da palavra. Mi é a preposição da palavra. Tá? Medaber é falar. Medavar, da palavra. E uma vez eu perguntei para um rabino, por que vocês chamam em hebraico o deserto de Midavar, lugar da palavra? Ele falou que o deserto é o único lugar silencioso o bastante para você ouvir a voz de Deus. O deserto é o único lugar inóspito o bastante para você mostrar que você precisa de Deus. Então, como tinha essa característica do deserto, Jesus também passou pelo deserto se preparando e ele foi confrontado pelo diabo em pessoa. E o diabo queria fazer uma coisa muito interessante. Ele queria convencer Jesus que ele não era o Filho de Deus. Porque eu imagino que o diabo não apareceu para ele como um diabo. Sim. Ele deve ter aparecido para ele como um anjo de luz, bonito, lindo. Sim. Aí a gente vê o contraste. Se Jesus estava como ser humano, esvaziado, como disse Paulo, com a Porsche na garagem, Jesus estava cadavérico, fétido. Se você, depois de uma apresentação, estava com o cabelo precisando de um cabeleireiro, imagina Jesus 40 dias sem tomar banho. Jesus devia estar fedendo, com mau hálito, o rosto abatido, seco, né? Seco. Aí aparece aquela figura gloriosa. Olha o contraste. Ou seja, sucesso não é pecado. Mas nem sempre o sucesso e o contrário dele é sinônimo de quem deu certo e quem não deu. Porque ali a gente tem o oposto. E aquele anjo, quando chega para ele, pergunta assim, se tu és o Filho de Deus, ele colocou dúvida. Sim. A gente não pode deixar que o diabo coloque dúvidas sobre a nossa identidade. Eu sei quem eu sou. Se eu sou, peraí, tem alguma coisa errada aí. Se tu és, e no momento em que o diabo leva Jesus até um monte e oferece para ele todos os reinos do mundo, me chama a atenção, a Jordânia, vocês chegaram aí, não? Na Jordânia? Eu acho que não, cara. Jordânia é do lado de Israel. É uma outra viagem que você tem que fazer, viu? Vocês têm que ir à Jordânia. Você tem que ir também para Israel. A gente vai junto aí. É. Né? E na Jordânia tem o Monte Nebo, onde Moisés morreu. E a Bíblia fala que Deus levou Moisés até o Monte Nebo e mostrou para Moisés toda a terra prometida. E da Jordânia,
do lado de cá do Jordão, do Monte Nebo, dá para você ver realmente Jericó, o Mar Morto, dá para ver Qumran, o deserto da Judéia, dá para ver até Jerusalém, dá para ver a Galiléia, dá para ver tudo. Só que Moisés não entrou na Terra Prometida, porque ele tinha quebrado a aliança com Deus, ele tinha pecado. Sim. Quando a gente conversar sobre Moisés, eu conto essa história. E Moisés morreu no Monte Nebo sem entrar na Terra Prometida, porque ele errou só numa coisinha. Aí agora, o diabo coloca Jesus num monte muito alto. Como essa provação foi no deserto da Judéia, o monte mais alto do deserto da Judéia fica em frente a Jericó. E esse monte, se você estiver no topo dele, ele dá de cara para o Monte Nebo do outro lado. Então o diabo colocou Jesus no alto do monte, primeiro para parecer que ele estava perto de Deus. Lembra que eu falei que o alto da montanha é perto de Deus? Segundo, o diabo criou em Jesus a mesma situação de Moisés. Moisés subiu ao monte, Deus mostrou a terra e não deixou ele tê-la. Eu coloco você no monte, eu mostro a terra e eu te dou. Eu sou mais legal que Deus. Só me adore por um pouquinho de tempo. Sim.